Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que é pura intensidade, a profecia de Naum. E olha, isso aqui não é uma profecia qualquer, é quase um roteiro de tribunal. O texto inteiro se desenrola como um julgamento cósmico contra um dos impérios mais temidos da história, o Império Assírio. Então, vamos entender essa história. Mesado, né? Logo de cara, o tom já é esse, sombrio, direto, sem rodeios. Essa é a acusação que abre o processo. E o alvo é Nínive, a capital da Assíria. Uma cidade que era, ao mesmo tempo, magnífica e brutal. A profecia descreve como um lugar de crueldade sem fim, e o julgamento contra ela está só começando. Bom, para a gente entender o peso do veredito que está para sair, primeiro a gente precisa conhecer o juiz dessa história. E como o texto mostra, não é uma figura simples. Pelo contrário, é uma figura com duas naturezas bem distintas, e ambas muito poderosas. E aqui está essa dualidade, de forma bem clara. De um lado, a gente tem essa força quase da natureza, um vingador que se levanta contra a opressão. Mas do outro lado, essa mesma figura é descrita como um porto seguro, sabe, um refúgio para quem está sofrendo e confia nele. É justamente essa combinação que move a narrativa. Justiça implacável para o opressor e proteção total para o oprimido. Ok, já entendemos o perfil do juiz. Agora, vamos ao réu, Nínive. Afinal, quais foram os crimes? O que esse império fez para merecer um julgamento tão severo assim? O texto, bom, ele não economiza nos detalhes para montar esse caso. E as metáforas que o texto usa para descrever Nínive são muito fortes. Primeiro, ela é um covil de leões. Pensa só nisso. Um ninho de predadores que vivem do que caçam e destroem lá fora. Mas não era só na força bruta. Ela também é chamada de meretriz cheia de encanto. Ou seja, usava de sedução, de mentiras, para atrair outras nações para sua armadilha. Era uma mistura letal de violência com manipulação. E aqui a gente tem a lista de acusações preto no branco. E veja bem, não se trata de um crime isolado, era o sistema deles. A violência era constante, a mentira era a política de Estado, e a crueldade era tão grande que afetava todo mundo que cruzava o caminho deles. O caso se baseia numa maldade que era contínua e que se espalhava por toda parte. Essa passagem volta com tudo para a imagem do leão. Ela mostra perfeitamente a mentalidade do império. Nínive se via como o rei da selva, que tinha todo o direito de caçar, matar e saquear para benefício próprio. O resto do mundo era só a caça, a presa para encher seus cofres. Imagina a arrogância de um poder assim. E aí, no meio de toda essa descrição de poder, o texto lança essa pergunta no ar. É uma virada dramática, uma provocação, né? Cadê toda essa força agora? A mesma imagem do leão, que era o símbolo máximo de poder, agora é usada para anunciar sua completa destruição. É o sinal de que o jogo virou. Com isso, a gente chega no clímax da profecia, a visão da queda de Nínive. E o texto não se contenta em dizer que a cidade vai cair. Não, ele praticamente nos joga no meio da ação com uma descrição que parece até um filme. A cena começa pelo som. Dá pra quase ouvir, não dá? O estalo do chicote, o barulho das rodas de guerra, é o som da invasão chegando, criando uma atmosfera de puro caos e pânico. A paz e a segurança do covil do leão acabaram pra sempre. E a força de ataque é descrita com imagens de fogo e de uma velocidade absurda. Os carros de guerra são como tochas em chamas, rápidos como um relâmpago. A mensagem é bem clara. O ataque é furioso, é rápido demais, é simplesmente imparável. Não existe defesa contra algo assim. E o colapso é sistemático, ele acontece em etapas. Primeiro, as defesas da cidade, os portões do rio são arrombadas. Em seguida, o centro do poder, o palácio, simplesmente desmorona. E depois, toda aquela riqueza, todo aquele ouro e prata que eles pilharam, agora é pilhada deles. O resultado final? Desolação completa. O que foi construído com violência é desfeito com violência. E então, o foco muda da destruição das muralhas para a destruição interna das pessoas. O texto descreve a reação física, o terror, o coração derretendo, os joelhos fraquejando, os rostos pálidos. É o preço humano da queda de um império. É a agonia daqueles que um dia se sentiram completamente invencíveis. Pois é, a grande e temida Nínive caiu. E aí vem a pergunta: como é que o resto do mundo reage a essa notícia? Com tristeza? Compaixão? A resposta que o texto dá é, no mínimo, reveladora. Esse é o veredito final, e ele é assustadoramente definitivo. A ferida de Nínive é incurável. Isso significa que não tem volta, não tem recuperação,
Não tem segunda chance. É o fim absoluto. O Império não foi apenas derrotado, ele foi basicamente apagado. E a reação do mundo não é tristeza, é alívio. Ninguém chora por Nínive. Pelo contrário, as pessoas fogem das suas ruínas. E a pergunta, quem vai ter pena de ti, já vem com a resposta embutida: ninguém. A crueldade deles foi tanta que garantiu que a sua queda seria comemorada e não lamentada. E vai além da falta de pena. As notícias da queda de Nínive são recebidas com aplausos. Imagina só. Para todas as nações que sofreram debaixo do jugo assírio, aquilo não foi uma tragédia, foi uma libertação. A queda do tirano é sempre motivo de festa para os oprimidos. E essa análise termina com essa pergunta final que fica ecoando. É uma pergunta que resume todo o caso. Ela basicamente diz: existiu alguém que não sofreu com a sua maldade? E a resposta implícita é não. A maldade do Império foi tão grande, tão contínua, que não sobrou ninguém. E é por isso que a sua queda vira um símbolo universal da justiça contra o poder sem limites. Uma questão que, vamos combinar, continua muito relevante.